Temos hoje, eu acho que políticos influencers, assim, Sidney, porque a internet Tem vários, deu voz a isso. E eu não vou entrar no mérito aqui da posição política dele, essa não é a função. É analisar a oratória dele. O que você acha da oratória do Bolsonaro? Muito seco e um problema de articulação. Como assim? Ele não põe vida nas palavras. Explique melhor isso, Sidney. Ele é direto e objetivo. E, ao mesmo tempo, o raciocínio dele é perdido porque ele repete. Porra, aí ficou complicado. Não, ele se perde nas palavras. Mas você acha que ele não consegue criar uma frase 100% para transmitir com didática o que ele quer transmitir. Tipo, muda no meio do caminho. Muda. Assim. Porque ele chega a atacar, ele está com o cérebro tão agitado, talvez pressionado por algo que ele não consegue mentalizar algo e estruturar uma mensagem que vai ser assertiva. Ou seja, ele não percebe o público. E você, então... Ele pode suavizar algumas palavras, usar sinônimos e ele deixa isso a desejar. E eu vou te fazer uma outra pergunta agora. E era uma... Sobretudo quando o Bolsonaro foi presidente, os embates com jornalistas, né? Você acredita que essa agressividade, talvez às vezes essa resposta atravessada, vinha dessa confusão ali que ele não conseguia talvez se expressar e aí ele acabava É uma defesa. Ele atacava por uma defesa. Talvez, se ele ouvisse, pausasse e trouxesse para o conhecimento dele, talvez ele não teria esse atrito. E foram muitos. Muitos. Por quê? Ele já chegava já com o objetivo. Vão me perguntar isso, eu vou responder isso. E mesmo se alguém não perguntasse aquilo, ele ia responder aquilo. Ele já vinha pré-moldado, ou seja, ele não parava para filtrar. E automaticamente havia um embate. E o jornalista dominava o que ele queria, o que estava acontecendo? E muitas vezes não, porque o jornalista pegava justamente esse gatilho. Ele pressionava e ia nas dores para que ele entrasse nesse jogo. Da agressividade, da resposta. Sendo que num debate político, quando ele enfrentou o Lula, ele mais batia do que se defendia. Interessante. Só tem uma forma de interpretar a agressão, bater. Cada um tem o seu jogo. Sim, sim. Mas isso é por causa que capitão, exército, tudo isso daí, essa cobrança. Políticos já te procuraram, Sidney? Já treinei vários políticos. E aí, é diferente? Como é que é? Cara, na verdade, muitos políticos se tornam prolixos. Intencionalmente? Sim. Que eles repetem muita coisa porque eles não conseguem sintetizar em uma só fala. Nossa, eu lembro do Maluf fazendo isso muito, muito. Mas o Maluf tem um cérebro. Vou contar uma história do Maluf. Fui apresentar uma vez uma formatura na FMU e era a formatura da neta dele. E ele estava como governador. Eu, como cerimonial, eu fui pro governador. O senhor quer subir na mesa? Participar? Não. Qual que é o seu nome? Sidney. Então tá bom, Sidney. Obrigado, governador. Show. 3 anos depois, uma nova formatura, eu acho que de um outro neto. Fui até na direção dele, ele... Sidney. Olha, ele lembrou de você. Então, esse é o bom político. Ele armazena as informações e sabe lidar com as pessoas sempre falando o nome dela. Não é artificial. Entendeu a sacada? Total. Então, talvez ele não saiba articular as palavras, talvez não saiba transmitir algo, mas ele respeita o interlocutor. E é fundamental. O Dória, na pandemia, lembra quando ele fazia aquela sessão de coletiva? Lembro. Agradeço o Michelangelo aqui da pergunta. Respondendo isso e tal, ele sempre falava o nome do repórter. Eu considero o Dória um bom comunicador. Não, ele é um bom comunicador, ele é um bom orador, ele é estratégico, ele é direto, ele é objetivo, ele é empresário. E ele domina bem o português. Já o Justo, já não vejo com a mesma linha, eles apresentaram um aprendiz. Opa, então temos que falar sobre isso agora. Por que você vê o João Dória como um melhor comunicador que o Roberto Justo? O Justo, ele viveu o mundo corporativo. Da mesma forma que eu comentei da agressividade no imposicionamento da palavra, o Justus também tem a mesma forma de raciocínio que o Bolsonaro. Uau. Entendeu? Você consegue identificar isso? Sim, porque ele é direto.
Ele não consegue filtrar. Lembra que eu falei lá atrás, no início do programa, a questão de estrangeiros? Sim. É a mesma coisa. Tem determinadas feedbacks que você tem que filtrar antes para você não perder a pessoa. E é direto. Já o Dória não, ele conseguia fazer um filtro. Ele conseguia passar uma mensagem, de repente, que mais era ruim, amigável. de um Ele jeito passava melhor. a mesma informação, só que de forma amigável. Tá vendo, Mick? Tem tudo é pensado, Mick. Nada é jogado. Assim. Você não pode jogar. E dá para você articular, você pode ter qualquer público a seu favor. Mas você pode perder o público também com uma ou duas palavras. Exatamente. E eu não estou criticando aqui, tá, o Bolsonaro, eu estou Não. falando só a articulação das palavras, tá? A gente está falando aqui da comunicação, oratória e tal. Se ele não fosse bom, ele não chegaria onde ele chegou também, né? Tem o seu mérito. Tem mérito. Todo mundo que chega num cargo de grande expressão tem seu mérito. Sim. Sabe? Tem seu mérito. Ninguém chega no topo sem um mérito. Entendeu? Isso é verdade. E o político, ele tem muita relação com o jornalista, né? Então ali ele sempre tá respondendo e tal. E aí se ele perde isso, ele também perde as pessoas que estão assistindo, querem saber alguma coisa. Né? Já que nós estamos falando do Bolsonaro, quando eu entrevistei ele na Rede Gospel Televisão ao vivo, ele deu risada comigo o tempo todo. Foi diferente. Mas eu não pressionei. Eu trabalhei o lado humano, do lazer do público que estava lá. Então, é interessante falar isso. Depende de quem faz a pergunta, você vai ter aquele saque de tênis. Eu gosto de falar que a comunicação é um jogo de tênis. Se eu sacar forte, a recepção tem que ser na mesma velocidade. E eu lembro que era a pandemia, então todas as entrevistas, as coletivas eram muito tensas, muito complicadas. Por isso que eu falo, depende do clima. Então, como eu estava num clima harmonioso, eu estava entrevistando pela emissora que estava transmitindo a marcha, eu deixei ameno, né? Não vou pressionar. Deixa pra lá, problemas. A ideia não era essa. Né? Não, o problema ali era o resultado que eu queria era justamente a importância dele, pelo cargo dele. Por isso que você tem que ter o objetivo quando você vai trabalhar a mensagem que você vai entregar para o seu público. Sidney, mas as assessorias, elas não deveriam trabalhar isso, sobretudo em políticos, assim, antes dele falar com a imprensa, com jornalistas, com os eleitores, enfim. E aí? O porta-voz dele foi demitido em 6 meses. Já dá pra ver. Entendeu? No caso dele, não tem como. Trump, dá pra você falar pro Trump falar isso? Não, ele é dá pra você falar com o Xi Jinping, falar isso? Não. O Vladimir Putin. Nossa. Ô, Vladimir, falar isso? Não dá, gente. Não dá, não tem como. Deve ser difícil trabalhar com Deve. Quando você tem uma opinião e você defende aquela opinião, quem está do seu lado não vai reverter aquilo. Concordo com você e é não isso vai aí. reverter, você tem que concordar.